Natal, nós vamos falar o quê? Não é isso? Eu acho que não tem muito o que dizer sobre o Natal. Mas tem muitos questionamentos que a gente precisa fazer, né? Porque quando a gente fala de Natal, cada um deve ter uma ideia de uma data festiva, onde se trocam presentes, né? Onde se comemora o nascimento de Jesus. E, enfim, isso aquece o comércio. Sim. Não é verdade? O trabalho aumenta para quem trabalha no comércio. Mas, assim, a gente precisa parar um pouco, se deter um pouco no entendimento mais profundo do significado profundo do Natal. Porque, veja, Natal representa o quê? Representa o nascimento de Jesus, não é isso? E por que foi algo tão marcante assim? Algo tão transformador? O nascimento de Jesus. Jesus veio ao mundo. Acabou a fome no mundo? Não. Acabaram as guerras? Não. Qual a modificação que ele veio trazer ao mundo? Acabou a exploração? Ele veio trazer uma luz, uma esperança. Acabaram-se as injustiças? Porque Jesus não veio tratar do mundo. Natal, portanto, não é uma revolução social, não é um divisor de águas, né? Civilizatório. Natal, ele tem um outro significado. Natal é algo que precisa nascer. Nascer aonde? Dentro de cada um de nós. Jesus foi só um exemplo, a manifestação de um ser perfeito no nosso meio. De alguém extremamente poderoso, iluminado, de alguém que serviu como referência, porque nós não tínhamos. Até o advento de Jesus, para nós convivíamos, era fera convivendo com fera, né? E durante muito tempo isso prosseguiu, não é porque ele veio que o homem ficou bonzinho. O homem, como diz o nosso querido filósofo Thomas Hobbes, continuou sendo lobo do próprio homem. Então, a coisa não mudou. Porque Natal não é uma mudança no mundo. Não é isso que representa a vinda de Jesus. A vinda de Jesus representa a mudança dentro do nosso ser. Jesus era um ser humano, como todos nós. Só que ele alcançou um estado que nós chamamos de estado crístico. Por isso que ele foi chamado de Cristo. Não é que só ele foi Cristo. Nós podemos alcançar esse estado crístico também e sermos Cristos também. Assim como Siddhartha Gautama, por exemplo, alcançou o estado búdico, que é a mesma coisa, o estado de iluminação. Então, quando ele alcançou esse estado de iluminação, ele passou a ser chamado de Buda, ou iluminado. Então, todos nós podemos ser Cristos, todos nós podemos ser Budas, todos nós podemos alcançar esse estado. Isso é algo imanente do ser. Existe algo... Jesus, o que ele veio? Qual foi a principal missão de Jesus? Foi trazer uma lei. Uma lei que é absolutamente transformadora, que equaciona, resolve, que equilibra tudo. Qual é essa lei? Lei do amor. Não é isso? Então, ele estabeleceu que uma sociedade, as relações humanas, tudo deve ser pautado por essa lei. Ele dizia o seguinte, que nós devíamos estar atentos às Escrituras. E nós devíamos estar atentos ao primeiro mandamento, que é amar a Deus
sobre todas as coisas. Ele dizia que o segundo mandamento era semelhante. Semelhante ao primeiro. Qual é o segundo? Amar o próximo como a ti mesmo. Não é isso? E ele falou que, se você observar, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, aí está o resumo de todas as leis. Veja, tudo que eu estou dizendo é uma reprodução do que está escrito. Não estou inventando nada. Ali consiste todas as leis e todos os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, o objetivo de Jesus foi esse. Trazer, revelar, mostrar a importância da lei do amor. Isso não é pouco. Isso não é pouco. O problema é que até hoje a gente está distante, né? A gente observa muito pouco essa lei. Até hoje a gente coloca essa lei com muita dificuldade em prática. Até hoje a gente sofre para amar o próximo, a gente sofre para amar a Deus, e a gente sofre para amar a si mesmo. Porque amar a Deus, amar ao próximo como a... Não existe a separação. A mesma intensidade que você tem que amar o próximo, você tem que amar a você mesmo. A gente negligencia isso. A gente esquece de amar a si mesmo. Ou seja, é sobre amor. Amar a Deus. Uma vez que Deus é tudo, o que é amar Deus? É amar tudo. Vocês percebem? Deus é tudo. Amar a Deus é amar tudo. Só que eu não posso ter um amor seletivo. Não posso escolher o que eu vou amar. Eu não posso escolher amar A e não amar B. Amar determinada coisa e não amar outra. É tudo. Se você está sendo seletivo, se você não está amando tudo, você não está amando Deus. Porque Deus se manifesta em tudo. Em absolutamente tudo. A presença de Deus está em tudo. Amar a Deus, portanto, é amar tudo. Nós estamos ainda distantes disso. Porque a gente só ama aquilo que corresponde às nossas expectativas, que nos agrada, aquilo que faz bem aos nossos olhos, aquilo que está ajustado aos nossos padrões internos, aquilo que a gente considera certo. E nós temos, né, uma régua, né, um sistema de crenças que determina o que é certo, o que é errado. Isso é nosso, viu, gente? Para Deus não tem certo e errado. Para o mundo não tem certo e errado. Certo e errado é coisa da mente humana. São padrões criados e desenvolvidos pelo homem. Está relacionado à tradição, à cultura, à educação, à sua visão ainda pequena, que ela não consegue ter a abrangência que deveria ter. Ela é cartesiana, dualista, ela separa as coisas em partes, classifica. Isso é do nosso estágio, da nossa natureza. Nós ainda não desenvolvemos esse pensamento holístico. Holístico vem de holos. Holos quer dizer todo. Todo quer dizer Deus. Pensamento holístico é amar Deus tudo. Todos. Cada coisa. Essa cadeira, esse chão, esse microfone. A porta que você abre. Quando você ama Deus, você não vai abrir a porta assim. Você está machucando Deus. Você vai abrir a porta com delicadeza. Vai fechar a porta com delicadeza. Vai pisar no chão. Você já ouviu falar dos jainistas? Os jainistas, eles são, assim, talvez a religião mais antiga
mais antiga da história. Os Jainas, eles existem muito antes de Buda, muito antes do taoísmo. Eram civilizações antigas, sabe, dos Drávidas, sabe, da própria história mesmo. Eram povos mesmo quase que primitivos. Eles tinham a religião deles. E entre os jainistas já existia esse conceito do amor a tudo. Eles pisavam com todo cuidado no chão para não pisar em cima da formiga, do inseto. Eles tinham essa preocupação, usavam tipo de máscaras assim para não engolir inseto, não correr esse risco. Eles tinham uma devoção enorme pela natureza. O que nós chamamos de Deus, eles chamavam de Brahma. Então, lá o entendimento de que Brahma é tudo. Ora, se Deus está em tudo, tem que tomar muito cuidado a maneira como eu me relaciono com o todo. Vocês viram que coisa curiosa? Isso nós estamos falando de 7, 8 séculos antes de Cristo. É uma coisa muito antiga, já existia esse pensamento no Oriente. Jesus veio, talvez influenciado, Jesus bebeu em várias fontes, viu, gente? Imagine vocês que dos 13 aos 30, ele ficou escondido de Herodes, não. Ele estava estudando no Egito, na Índia, na China. Existem até registros de alguns historiadores que ele viveu um tempo na Índia, o nome dele era Sananda. Existem várias histórias, a gente não consegue dizer se isso é, né? Isso pode ser provado ou não. Mas existem as evidências, óbvio. Mas, enfim, é óbvio que ele bebeu de todas essas fontes. Jesus bebeu de todas essas fontes. Por exemplo, quando ele falava, não dai pérolas aos pobres. Vocês já ouviram isso? Não ouviram? Isso já foi dito, já tinha sido dito por Hermes 2000 anos antes de Cristo. Hermes Trismegisto já falava de não dar pérolas, essa mesma expressão. Não fazer ao outro o que não quer que te faça. Jesus disse isso, não é? Mas isso já havia sido dito por Confúcio. Se vocês pegarem os estudos, né, as escrituras de Confúcio, os estudos de Confúcio, está lá. Ele fala dessa lei, essa regra de ouro que se aplica no mundo inteiro, né? O princípio, né, de Kant, que fala do imperativo. Enfim, não vamos entrar muito em filosofia, não, mas é mais ou menos isso. De você não fazer ao outro o que você não quer, para você mesmo. Então, o que ele fez? Jesus foi compilando todo esse conhecimento que já existia. Ele não inventou nada. Então, ele reuniu todo esse conhecimento, e é óbvio, ele passou por um processo de despertar, de iluminação. O que vocês acham que foi o período que ele ficou no deserto, sendo tentado? Foi isso. Foi um período, o mesmo período que Buda ficou, por exemplo, embaixo de uma árvore para alcançar a iluminação, Jesus teve o seu momento também de reclusão, de renúncia do mundo, de desapego, de enfrentar o demônio, que não é nada mais, nada menos do que o próprio ego. O próprio ego, com todas as suas exigências, seduções, tendências, inclinações, todo o arrastamento do ego é representado nas escrituras pela figura do demônio. É o ego que diz para a gente que a gente tem que buscar o alimento, tem que buscar o conforto, tem que buscar... E aí Jesus dizia, não, nem só de fome vive o homem. Foi dizendo isso para o ego. Então, eu escolho ficar em jejum. Eu escolho ter controle sobre os meus desejos. Então, isso implica no enfrentamento profundo do próprio ego. Porque o ego vai gritar.
Aí ele foi desafiado pelo demônio para mostrar o poder dele. Ah, pula daqui, se você for mesmo filho de Deus, os anjos vão vir socorrer. Ele disse, não. Não tentarás ao Senhor teu Deus. O que é isso? Ele renunciando à vaidade, renunciando a uma série de sentimentos. Eu não preciso provar nada para você, não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso provar para o mundo quem eu sou. Entendeu? E a gente é meio que escravo disso, de busca de aprovação, busca de aceitação. Quero o tempo todo, né, a chancela do outro, que o outro nos aceite, que o outro goste da gente. Queremos estar ajustados à expectativa do outro, do mundo. Queremos ser agradáveis. Agradáveis a quem? Ao outro. Mesmo que isso me desagrade. Mesmo que isso signifique que eu tenha que ser o que eu não sou. Então, a gente se rende incondicionalmente a essa vaidade. Isso é um perigo. Jesus teve que enfrentar isso. Não quer ser o Cristo? Não quer alcançar o estado crístico? Então, vai enfrentar a sua vaidade. Eu não vou pular daqui. Nem só de fora, né? Não tentarás ao Senhor, seu Deus. Mas depois teve uma tentação pior ainda, que o ego dele, o demônio, levou para o alto do pináculo e falou, olha, daqui todos esses reinos do mundo me pertencem. E eu darei tudo a você se você de joelhos, se prostrar de joelhos diante de mim. E ele diz, só me ajoelharei diante do meu Deus. Qual foi? Que tentação foi essa? A tentação do poder. Né? Nós somos tentados o tempo todo pelo poder, queremos ter poder. Se eu não tenho poder com dinheiro, eu quero ter poder sobre o outro, poder sobre o filho, poder sobre os amigos, poder sobre o funcionário, sabe? Eu quero ter poder. O poder vai me dar importância. O poder vai fazer com que o meu ser alcance uma certa ascendência, ganhe importância, relevância. Todos querem poder, né? Freud dizia que a origem de toda problemática humana, do psiquismo e tal, vem da libido. A libido é o elemento construtor de todos os nossos problemas, né? Aí um dos alunos dele, chamado Adler, falou, não concordo com você. Não é a libido. O que movimenta a alma humana é o poder. Olha que cara inteligente, Alfred Adler. E ele, óbvio, seguiu, deixou de seguir o Freud. Então, ele já sabia da força que tem o poder. E Jesus, óbvio, foi tentado também pelo poder. Olha, você vai ter poder sobre tudo. E Jesus falou, mas sai daqui, Satanás. Afaste-se de mim. Eu não vou aceitar isso. Não quero ter poder sobre mim. Meu reino não é desse mundo. Fique com esse mundo para você. Olha que coisa bonita. Então ele renunciou ao poder, renunciou à vaidade, renunciou os próprios desejos, as inclinações e tendências do corpo. A gente não consegue renunciar. Então, vocês vejam o tamanho do caminho que a gente tem pela frente. A gente ainda é conduzido pelos desejos, conduzido por essas demandas internas. A gente busca a satisfação, a gente acha que a felicidade depende da satisfação dos nossos desejos. Estamos condicionados a isso, nossa mente foi condicionada assim. Então é óbvio que Jesus não veio mudar o mundo, nem mudar ninguém, ele veio plantar sementes. Essas sementes precisam ser regadas por cada um de nós, para que possamos um dia alcançar também essa condição crística. E alcançar a condição crística, isso é Natal. É nascer de novo. É nascer um novo ser. Uma nova visão de mundo. Uma nova visão de realidade. Uma nova visão de Deus, de si mesmo. Então, comemorar Natal, a gente tem que sempre
reservar um momento para fazer essa reflexão. O quanto eu estou regando essa semente, sabe, que foi plantada por Jesus dentro do nosso coração. O quanto eu estou desenvolvendo a minha capacidade de amar, de aceitar, de compreender, de não julgar. O quanto eu estou combatendo as tentações do meu ego, desse demônio que está o tempo todo do meu lado, insuflando o tempo todo sugestões. O quanto eu estou desenvolvendo isso? Esse momento é um momento de fazer esse tipo de reflexão, para saber o quanto a gente avançou, ou se não avançou nada, ou se ficou estagnado. Porque nós temos que aproveitar o nosso tempo para construir, gente. Construir dentro da gente, de fato, uma nova visão de mundo, uma nova visão de si mesmo. E não ficar reproduzindo as mesmas crenças, os mesmos padrões, a mesma perspectiva do mundo, sabe? Agarrado aos conceitos, no automático. A gente vive uma vida no automático, a gente não faz reflexão nenhuma, a gente tem uma certa resposta emocional que está sempre pronta. Diante dessa situação eu ajo assim, diante daquela outra eu ajo assim, já está pronto. Entendeu? Você não precisa nem pensar, já sai no automático aquilo. Então a gente tem que sair do automático, fazer uma investigação, mas enquanto a gente estiver olhando para fora, para o mundo, não vamos achar nada. O orar e vigiar que Jesus recomendou, prescreveu para cada um de nós é isso. Não é orar e vigiar o outro. O orar e vigiar é vigiar a si mesmo. É tornar-se um observador de si mesmo. Tornar-se uma testemunha, um espectador de si mesmo. Olhar para si e ver de que forma você está conduzindo a tua vida, reagindo, tratando o outro, processando as suas experiências. Sabe o quanto você está conseguindo se livrar desses conteúdos carregados de ódio, de revolta, de indignação, tanto do mundo, do outro, quanto de si mesmo. O quanto você está aliviando isso. Isso é um processo constante, diário. E vejam, ninguém vai fazer limpeza na alma de ninguém. Ninguém tem poder de fazer isso. Se aparecer algum mago aí, ele está enganando vocês. Isso é um trabalho de fórum íntimo, que pertence a cada um. Nosso papel aqui é só dizer, olha, é por aqui, é por ali, vai ali, é mostrar as portas. Mas cada um tem que escolher atravessar ou não essa porta, seguir ou não por esse caminho. Placas vão sempre existir, mas nós temos que seguir na direção que aponta essas placas. E não ficar parado diante delas, reverenciando, louvando. Tem uma máxima do budismo que diz o seguinte: se o dedo está apontando para a lua, você tem que olhar para a lua. Não ficar olhando para o dedo. Né? O objetivo é a lua, não é? Então, pouco importa quem está apontando. Se é um pastor, se é um padre, se é um filósofo, se é uma autoridade religiosa, se é alguém desprovido de qualquer título, mas dono de razão, de boa intenção, que está te dizendo determinadas coisas, esquece a pessoa e olha para onde ele está te apontando. Olha para aquela direção. É isso que a gente tem que buscar. Entendeu? A gente sair um pouco dessa inércia, dessa estagnação. Feliz Natal a todos.